Boa tarde, Danilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa tarde, Polly. pessoal. Boa tarde, Thay. Boa tarde, Moniquinha. Boa tarde, Flávio. Sejam todos bem-vindos ao nosso Quali Club. Hoje vamos iniciar a parte de gestão de risco, onde nós vamos estudar o livro novo, esse aqui, Risk Management Handbook for Healthcare Organizations, volume 1, que traz um pouco das partes essenciais da gestão de riscos para a área de saúde, totalmente aplicável também em outras áreas, mas a gente vai trazer um olhar na área de saúde, tá? Então, vamos primeiro fazer uma visão geral, né? Pegando aqui ali, nós descascamos e estudamos bastante o capítulo 1 desse primeiro volume, né? E nesse primeiro, ele traz muito um contexto, né? Tenta trazer um esboço da saúde. É interessante, eu quis trazer também para poder a gente também enxergar como está o cenário lá fora, né? Então, a saúde, ela tem uma complexidade e também não estamos falando de nada barato, apesar dos esforços históricos de se tentar reduzir custos, ainda é algo bastante complexo e caro. Então, existem, sim, tensões entre as questões clínicas, administradores, aí aqui trazendo para a nossa realidade um pouco os convênios, os pacientes. Então, nós temos aí atores que eles estão ali nesse cenário da área da saúde, dos hospitais, das clínicas, e sempre com uma relação bastante tensionada entre si, por conta dos interesses conflitantes. Os clínicos, médicos, eles têm interesse em fazer uma prestação de serviço de alta qualidade. Os administradores das clínicas também desejam essa qualidade, mas têm um olhar no custo. Os convênios querem pagar o menos possível, quanto menos sinistralidade, e os pacientes querem ficar curados. Então, esses interesses, eles trabalham entre si meio que num jogo de pesos e contrapesos, tentando, na verdade, um puxando para um lado para o outro, e aí nós temos um processo que, nesse tensionamento, existe ainda um outro cenário por trás, que é o cenário dos riscos. E aí, claro, né, os governos lá fora também não é diferente. Eu vejo muita legislação no Brasil, mas, conforme citado lá no próprio livro da Roberta, da doutora Roberta, ela fala muito da intervenção do Estado nas questões de saúde, justamente devido a essas tensões. Não é algo que é exclusivo do nosso país, né, essas questões onde o governo tenta entrar como um intermediador para arrefecer um pouco essas tensões. Nem sempre nas questões mercadológicas consegue se dirimir esses problemas. Então, aí o governo entra, causando um desequilíbrio para alguma das partes. Normalmente, tenta-se tensionar, pelo menos lá fora, a favor dos pacientes. Alguns governos americano, canadense, europeu, os grandes países, Inglaterra também, tenta bastante olhar para a situação do paciente como sendo a parte mais, não vou dizer mais fraca, mas a que tem talvez menos possibilidade de se posicionar individualmente. As empresas têm relações, elas têm organizações que falam por elas, trabalhadores têm os sindicatos, os convênios, eles se organizam e se trabalham criando uma rede de negócios, mas os pacientes acabam sendo um ponto com menos
não é, como falei, não é força, mas com menos capacidade de expor sua opinião, de repente, participar desses debates. Então, o governo, pelo menos lá fora, tenta puxar muito para a sardinha para o lado do paciente. No Brasil, a gente sabe que aqui as tensões existem, mas não é algo assim que seja tão fácil, tão favorável para o lado do paciente. A gente sabe que existem questões a mais aí, mas não é o âmbito da nossa discussão aqui. Importante a gente saber que lá fora existe o governo tentando estabelecer esse papel de defesa do paciente. E aí entra num paradigma contraditório que ela fala nesse primeiro capítulo, a questão do mercado. A gente sabe que, por mais que estejamos falando de saúde, a gente tem que trabalhar os menores custos. A gente tem que trabalhar uma assistência de qualidade, mas que também ofereça os melhores custos para que a gente consiga ter um equilíbrio econômico e financeiro do negócio. Então, aí ela chama de paradigma contraditório, porque se você for buscar mais qualidade, você vai ter que gastar mais. E aí existe um problema, né, com relação ao equilíbrio econômico. Veja que um debate que a gente pensa que só ocorreria aqui no Brasil ou em alguns países subdesenvolvidos, apesar que eu não acho o Brasil subdesenvolvido, eu acho que o Brasil é um país bastante desenvolvido. Eu acho que o Brasil, na minha opinião, não é de subdesenvolvido, ele é desorganizado, ele é mal gerido, ele é mal administrado. É isso que é o Brasil. Mas o Brasil é uma grande potência. Estamos falando da 10ª economia global. Então, mas com muitas mazelas e muitos problemas internos. E quando a gente fala de economia, a gente sempre tem aqui uma instabilidade muito grande e um vai e vem muito grande. O jogo dos negócios na área de saúde no Brasil tem como um grande player os convênios, que acabam sendo uma força que dita muita coisa dentro desse mercado. E aí, né, a gente sabe que a pressão por baixos valores, ele é sempre forte, porque o próprio plano em si também está buscando um equilíbrio econômico. E aí, diante de um mercado onde você tenta trabalhar parcelas de contribuição de plano de saúde cada vez menores, aí tentando alcançar um público talvez de média renda ou baixa, é claro que isso vai acabar pressionando para a área de saúde em custos mais baixos. E aí a exigência por qualidade com um custo baixo, ela acaba sendo um paradigma absurdo, porque como a gente vai conseguir alcançar uma qualidade elevada com custo baixo? Né? Então, uma das analogias que ela traz no livro dela é justamente entregar saúde como a FedEx entrega encomendas. FedEx lá fora, nos Estados Unidos, é uma grande referência em pontualidade e precisão nas suas entregas. Ou seja, a FedEx é bastante competente no que faz. Ela, mesmo tendo agilidade e eficiência, ela consegue fazer isso com um custo baixo. Essa analogia que ela traz para a área de saúde. A área de saúde também precisa disso. E aí, quando a gente entra nesse paradigma contraditório, os riscos, a gestão de risco, ela começa a se tornar mais necessária. Porque na medida que eu tento puxar os custos para baixo, criando uma barreira para a qualidade, naturalmente, minha gestão de risco ela vai começar a se tornar mais necessária.
E dentro da parte de qualidade, ainda falando nas questões de qualidade na área de saúde, a gente não pode apenas pensar nas questões materiais de MatMed, por exemplo, materiais e medicamentos, mas também nas pessoas, que é um grande impacto nos custos de um hospital, de uma clínica, porque quanto mais capaz forem as suas equipes, mais elas vão exigir em termos salariais, porque elas sabem que elas são muito boas. Então, isso vai pressionar as empresas por salários melhores. Naturalmente, a gente vai ter que buscar um desempenho fantástico, um desempenho com o mínimo de desperdício, até para que sobre realmente recurso para que a gente pague salários melhores. Quanto menos desperdício um hospital tiver, uma clínica tiver, mais recursos sobram para que ela consiga reter talentos. Então, essa competência da FedEx é uma competência que vai além da pontualidade, mas também na capacidade de fazer tudo tão perfeito, tão certinho, tão exato, tão preciso, que a gente consegue também enxergar uma oportunidade para a área de saúde. Então, no setor privado, a gente sabe que qualidade é aumento de custo, não tem jeito. Então, a gente fala assim, vamos implantar um ONA. Não tem jeito, gente. A gente vai estar falando de aumentar o custo, porque a gente vai precisar estar observando as questões de calibração, a gente vai estar observando identificações de paciente, vamos precisar ter pessoas melhores, equipes mais bem qualificadas e, naturalmente, atrair pessoas qualificadas. Isso requer também não apenas treinamento, mas também um bom salário. O salário é um elemento aí que faz uma divisão importante. Também investimentos em equipamento, que também faz traz um resultado importante para a empresa. Então, a gente está aí nessa celeuma aí de estar buscando qualidade, mas ao mesmo tempo tentando equilibrar nos custos. Então, na saúde, busca-se o impossível, né? O que a gente quer é praticamente impossível, ou seja, a entregar a máxima qualidade e a máxima acessibilidade com o menor custo possível. E aí, olhando para o financeiro, ou seja, garantindo que nesse nível de qualidade em equipamentos e em pessoas, eu consiga fazer o meu papel como hospital, como clínica, mas conseguindo também gerar uma lucratividade para os sócios e para o corpo de administradores. Então, esse é o nosso desafio. E aí o risco, ele vai aparecer justamente nesse cenário, onde você tem uma briga constante por qualidade puxando de um lado, custo puxando por outro. E aí a doutora Roberta, ela começa a falar sobre disruptores no sistema da saúde. A população envelhecendo, então ela traz uma análise de conjuntura, então, ou seja, não é só no Brasil que a população está envelhecendo, no Ocidente, podemos falar mais até do Ocidente, o Ocidente está envelhecendo cada vez mais. Os processos, os métodos anticonceptivos não apenas fizeram com que a gente diminuísse a reprodução humana, mas também criou uma cultura do ter poucos filhos ou quase nenhum. A gente naturalmente não deseja mais uma família grande. Acredito eu que não tenha no nosso caso aqui no Brasil, exista também um elemento a mais, que é a economia.
já está difícil com um filho pagar as contas, que dirá com 2, com 3. Então, cada filho a mais é mais uma boca, é mais uma escola, é mais tudo. E quando a gente olha para o nosso financeiro, a gente não consegue enxergar espaço para encaixar mais um filho. Então, acho que no Brasil tem esse elemento a mais, que é acrescentado. Mas as gerações atuais e as que estão vindo, pelo menos no Ocidente, elas estão buscando cada vez menos filhos. Então, temos aí um envelhecimento rápido da população, o que causa uma disrupção. Por quê? Porque se eu tenho uma população envelhecendo, a necessidade por uma assistência médica, ela vai ser crescente e cada vez pior. E aí, esse equilíbrio econômico, que foi a primeira parte da nossa fala, ele começa a ficar mais difícil, mais desafiador. Também existe uma expansão e complexidade tecnológica. A medicina, ela é uma ciência que ela não para. A gente tem cada vez mais novos equipamentos, novas técnicas surgindo. De 10 anos para cá, muita coisa apareceu em termos de tecnologias e métodos. Ela cita muito, principalmente lá fora, que é onde ela está, né, onde a doutora Roberta está. Então, ela fala muito sobre evoluções tecnológicas, e isso, claro, naturalmente, ela precisa ser absorvida. No modelo econômico como o americano, é até um pouco mais desafiador do que para nós, porque para nós aqui a gente ainda tolera a baixa complexidade tecnológica ou até mesmo o uso de equipamentos não tão avançados assim. A gente ainda é um pouco mais permissivo nesse ponto. Entretanto, nos Estados Unidos, um lançamento de um equipamento, praticamente a maioria dos hospitais eles vai precisar adquirir, absorver e colocar para não ficar fora do mercado e para não ficar sem que as pessoas façam uso. Porque se um equipamento se um determinado hospital começa a criar uma fama de que não tem atualização tecnológica, é como se eles estivessem repelindo todo o mercado. Então, as pessoas deixam de ir para aquele hospital, vão para outro, porque sabem que lá tem mais tecnologia. Então, a exigência por uma qualidade técnica é maior por lá. Lá tem algumas regulações, que aí tem o HIPAA, o High-Tech, a ACA, que são regras que existem lá, dentro do modelo deles. Aqui funciona como se fossem as diretrizes da Anvisa, da ANS, são diretrizes que são postuladas por eles e que também é uma outra elemento que acaba criando um desconforto nas empresas de saúde. Naturalmente, as expectativas dos pacientes estão cada vez maior. Isso a gente vive aqui também no Brasil. A gente tem que pensar que o paciente ele quer ter uma conexão com Wi-Fi, ele quer estar no quarto dele, mas tendo internet de boa qualidade, ele quer acessar as coisas dele, enfim, né? Então existem expectativas que são requeridas, né, principalmente no nosso modelo social atual, e isso faz com que a gente tenha que estar sempre em contato com o paciente e nos atualizando, certo? O outro ponto que ela traz lá, que eu achei até interessante, é a frustração dos médicos com uma medicina enlatada. Olha que interessante. Eles chamam de medicina enlatada, aquela medicina onde tudo está meio que pronto, existem umas respostas prontas para os processos e para os diagnósticos. E isso tem sido levado muito em consideração pelos médicos lá, onde
onde praticamente virou um algoritmo a medicina. Você tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, então você tem isso. E aí, essa medicina enlatada vem também criando muita frustração nos médicos lá, porque eles pensam que, eles entendem que é necessário fazer uma investigação caso a caso. Claro, está na mão deles fazer isso, mas eles são pressionados também pela diretoria dos hospitais e das clínicas lá, né? Aqui até que a gente oferece bastante liberdade para os médicos, eu falo porque eu conheço, já visito muitos hospitais e clínicas e eu percebo que no Brasil a palavra do médico ela é a última palavra. Nos Estados Unidos isso não é tão forte, pelo menos conforme nós estudamos aqui no livro da doutora Roberta. Então, a gente tem aqui um modelo também que, claro, né, já é um propulsor de riscos natural. E aí entra a instabilidade estrutural. Estou todo esse contexto, todo esse preâmbulo atrás para poder entrar na gestão de riscos, tá, gente? Então, ela faz, nesse primeiro capítulo, toda essa análise para entender como o risco vai entrar nessa gestão, que vai estar também associada à governança. O livro também traz alguns pontos de governança, porque risco é uma perna importante para o programa de governança e compliance de um hospital ou uma clínica. E aí ela traz outro elemento interessante, que ela chama de instabilidade estrutural, onde ela percebe que o sistema da saúde, pelo menos lá onde eles estão, os Estados Unidos, numa análise pegando os Estados Unidos, Canadá, Europa, não se conseguem alcançar a estabilidade. Ou seja, eles não conseguem alcançar uma tecnologia onde, pronto, chegando num ponto que não há mais o que avançar. Ou, por exemplo, chegamos num ponto em que eu não preciso mais investir em tecnologia porque o que está aqui já está bom. Ou, por exemplo, chegamos num ponto em que as doenças já são todas estudadas e a gente já tem todas as respostas para isso. Então, todos esses elementos que ela considera no livro, ela retrata a área de saúde como uma área de constante instabilidade. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem alguma doença nova, ou então uma técnica nova, que vai estar sempre causando um desafio e aumentando os riscos. Então, é uma área que está sempre em turbulência, sempre em turbulência. A gente não consegue perceber um momento de bonança na área de saúde. Isso lá, né? Aqui, como eu falei, quando a gente pega esses elementos que ela traz, eu acredito que na avaliação que a gente faz do cenário brasileiro, talvez alguns desses elementos não sejam tão perturbadores assim na nossa realidade, como é essa pressão da sociedade por tecnologia. Pelo menos quando eu falo tecnologia, eu estou falando de tecnologia assistencial. Não é algo que as pessoas vão estar, poxa, eu prefiro ir naquele hospital porque o raio-x daquele hospital tem usa uma tecnologia mais avançada de não sei das quantas. As pessoas nem se preocupam aqui no Brasil em fazer esse tipo de análise. A gente vai para o hospital, eu preciso fazer um raio-x, pronto. Você vai lá e vai fazer seu raio-x, não importa a técnica que se aplique. A gente apenas quer o resultado e o laudo. Se ele aplicou, se você fez o seu raio-x com um raio-x de ponta, ou se foi naquela velha chapa que revela, né? Hoje poucos raios-x ainda utilizam essa tecnologia, mas ainda assim existem aparelhos de raio-x que faz revelação química das chapas. Hoje é tudo eletrônico, né? Eles colocam uma chapa eletrônica que recebe
o raio, né, o raio-x, e aí a imagem ela é digitalizada já automaticamente através da tecnologia deles lá. Enfim, a gente, para o paciente, isso não é indiferente. O que o paciente quer no Brasil é o resultado. Eu estou com o osso quebrado, não estou com o osso quebrado, doutor. Vou precisar fazer cirurgia, ou eu só vou precisar passar uma faixa, ficar imobilizado. Então, esse é o cenário do paciente no Brasil, muito menos exigente. Lá eles prestam muito mais atenção a isso, a esses detalhes tecnológicos, sabendo que, ao não perceber esses avanços no hospital, o paciente americano, europeu, ele refuta, ele rechaça aquele hospital. Então, ou seja, aquele hospital ele começa a cair no mercado por falta de atualização tecnológica. Para você ver a pressão que se exerce a esses hospitais. Não é uma pressão do Estado, é uma pressão mercadológica mesmo. Então, eles estão sempre em turbulência. Né? Então, além de tudo isso, ainda existem as mudanças regulatórias. No Brasil, a gente vive isso também, mas me parece, pelas falas da doutora, que existe ainda muita pressão do governo para tentar exercer esse equilíbrio econômico com os atores que participam da sociedade, da área de saúde, sempre tentando criar novas regras e buscando novas formas de equilibrar as forças. E aí, novidades também que surjam na área de saúde, obviamente, são puxadas para dentro das leis. Então, isso acaba gerando um estresse bastante alto e um risco. E aí você sabe que a gente já falou de governança aqui, mas o risco de você não cumprir a legislação aumenta bastante quando você tem mudanças regulatórias ocorrendo constantemente. Isso leva a gestão a um estresse muito mais crítico, porque além de toda a preocupação com a questão econômica, ficamos à mercê das questões legais. É mais uma preocupação que os gestores de hospitais e clínicas lá fora precisam ter. E na mesma cenário que as mudanças regulatórias são constantes, as reformas políticas também. Então, vira e mexe, talvez até mais forte lá do que aqui. Porque, por exemplo, a saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, ela não é para todos. Os Estados Unidos ele não consegue, porque lá funciona assim, muito mais rígido o controle orçamentário nos Estados Unidos. Então, o governo, ao destinar uma determinada verba para a saúde, hospitais públicos, isso vai fazer com que eles calculam quantas pessoas eles podem atender. Então, se chegar naquele determinado limite, simplesmente a saúde não funciona mais, ela para. Não pode gastar $1 a mais do que o que está escrito lá no orçamento. Então, isso faz com que a população americana, por exemplo, ela não seja 100%, tenha 100% de certeza de que elas serão atendidas em hospitais públicos. Americanos que não tenham um plano de saúde, que chamam lá de health insurance, eles não conseguem, eles vão ter que pagar para serem atendidos. E é absurdamente caro a saúde americana. Eles têm muita. O que a gente acha que eles têm de barato na área de tecnologia, como computadores, eles têm de caro na prestação de serviços, principalmente na área de saúde. E aí tem que pagar para o hospital, tem que pagar
por um atendimento médico é simplesmente uma dor de cabeça muito grande para os americanos. Então, eles não têm. Assim, porque aqui, por exemplo, uma pessoa da zona rural, exemplo. No Brasil, se ela precisar de um atendimento médico, ela vai na UPA, com o SUS ela é atendida. Então, o governo no Brasil não vai haver uma análise orçamentária para isso. Mas temos orçamento para atender essa pessoa? Temos, não temos. O Brasil a gente não faz isso, a gente vai atender de qualquer jeito, depois a gente vai se virar para pagar. No Brasil, a gente acolhe todo mundo, todas as pessoas, 100% dos brasileiros. Isso é uma coisa que lá fora é visto assim, eu falo porque eu já vi alguns debates americanos com relação a esse tópico, e eles acham assim incrível, né, como países como o Brasil conseguem assegurar, essa é a melhor palavra para o tempo, para o que a gente está conversando agora, assegurar um atendimento médico para qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro tem assegurado o atendimento médico. Isso é verdade. Pode não ser o melhor atendimento. Vai numa UPA, a gente sabe, a gente está aqui no Brasil, sabe como é a realidade das UPAs e dos hospitais públicos. Porém, ruim, mas é para todos. Lá, eles têm um padrão mínimo de qualidade que eles não abrem mão. Só que nesse custo, eles não conseguem atender 100% da população. Aí a gente fica entre a cruz e a espada, né? O que é melhor? Ter para todo mundo, mas de baixa qualidade, ou ter uma boa qualidade, mas não conseguir alcançar toda a população? Né? O dilema de lá é esse. O dilema de lá é como conseguir alcançar 100% da população sem baixar a qualidade e sem perder o orçamento. E aí entram os riscos, que é o que ela está preparando o cenário, que o livro dela, nesse primeiro capítulo, ela vai preparando o leitor para esse momento onde ela vai chegar nos riscos. E aí essas reformas políticas, elas são o tempo inteiro questionadas e trazidas na pauta deles. Lá, na época do Obama, por exemplo, houve muito debate sobre o Obamacare, que era uma espécie de... foi uma tentativa que o Obama fez de tentar fazer uma coisa como se fosse parecido com o SUS, mas lá não deu certo. Lá eles são muito rigorosos com o orçamento. Aqui a gente estoura orçamento, pedala orçamento, joga para frente, joga para trás, tá tudo certo. Lá não, lá eles são muito rigorosos com relação a isso. E aí, com a tecnologia acelerada, a régua da qualidade lá é sempre um pouquinho mais alta a cada período, levando os hospitais e as clínicas a realmente estar constantemente se atualizando, o que gera um custo absurdo no atendimento hospitalar. Se você for, como eu falei, se você fosse atendido no hospital americano sem o health insurance, infelizmente você vai cair no pagamento, e que isso é um valor que pode tem gente lá que tem que, em determinadas situações, tem que hipotecar a casa para pagar o hospital, por exemplo. Imagina você hipotecar a casa para poder pagar a fatura do hospital. Bom, e aí ela traz, num segundo momento aqui no capítulo 1, a necessidade de uma gestão baseada em dados. Achei legal isso porque pareceu até que eu fiquei, poxa, parece que esse livro veio na hora certa. A gente acabou de falar de performance em gestão, gestão de desempenho, né? Performance, gestão da performance, gestão do desempenho, e aí ela traz... Porque, na verdade, os americanos eles são muito preocupados com a questão da estatística, da análise dos números, e isso é trazido em diversos aspectos, e aqui não iria ser diferente. É óbvio que parte
o ponto de partida das questões dos americanos, em qualquer cenário, e a saúde não é diferente, são os dados, são as informações, são as estatísticas. E aí, as organizações, elas precisam ter métricas claras. E esse é um desafio também lá, não é tão simples, a gestão por indicadores, a gestão de desempenho, eles também têm os seus desafios. Falamos alguns pontos aqui no último livro que a gente tratou dentro do nosso Quality Club, né? E a tomada de decisão, ela não pode ser outra senão baseada nas métricas. E as métricas vão desde das finanças até as métricas assistenciais. A adoção de prontuário eletrônico, no caso deles lá, permitiu avanços gigantescos. Hoje, eles não têm mais prontuário de papel. Lá, por muito tempo, usou-se papel, mas hoje tudo lá é eletrônico mesmo. E aí, onde a análise dos riscos ela começa a ficar mais bem fundamentada, porque lá para eles, se você falar de riscos, principalmente no que tange a parte da probabilidade, que é o que a gente vai tratar muito daqui para frente, a gente vai falar muito sobre essas análises de risco. Aqui é só mais um preâmbulo para a gente começar a entrar no tema. A adoção dos prontuários eletrônicos, eles permitem que a gente consiga capturar dados desses prontuários e conseguir fazer algumas estatísticas. E essas estatísticas vão nos ajudar, por exemplo, a identificar probabilidades. Qual a probabilidade de um risco, de um choque séptico, por exemplo, num paciente pós-cirúrgico? Isso eles têm estatística. Então, quando você vai pensar a gestão de risco associada aos indicadores, associada às estatísticas, você consegue mensurar isso com um nível de precisão muito melhor. No Brasil, a ausência desses dados faz com que, muitas vezes, na análise de riscos, a gente precise fazer uma estimativa bastante, não vou dizer assim, como é que eu posso falar? Vai ser uma análise bastante infundada, mas muito mais num sentimento, numa coisa muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Ele é muito mais uma percepção do processo das pessoas que estão ali do que necessariamente uma possibilidade calculada estatisticamente. Isso significa que, quando fosse fazer um FEMEA, por exemplo, dentro de um hospital brasileiro, ou uma clínica aqui no Brasil, na hora que a gente for medir a probabilidade de algo acontecer, a gente vai fazer no chute, falando bem no popular. Você vai fazer no chute. Você não vai conseguir, porque você não tem dados. Então, ela puxa essa necessidade de gestão de dados como uma base forte para a gestão de risco. E aí o prontuário eletrônico, né, ele vai ajudar a fazer essas medições. Lá eu vou conseguir mensurar a eficiência, por exemplo, dos meus dados, da minha assistência, dos meus protocolos. Eu vou conseguir medir qualidade desses protocolos, ou seja, quanto mais eficaz eu puder ser no meu plano terapêutico, eu vou conseguir demonstrar essa qualidade, né? Então, isso permite que eu consiga identificar, por exemplo, se o meu plano terapêutico previa 3 dias de estadia daquele paciente, no meu prontuário eu consigo identificar se ele realmente ficou aqueles 3 dias, ou precisou ficar mais, ou houve uma deterioração clínica do meu paciente e que levou a uma entrada de um novo medicamento que não estava previsto originalmente no plano terapêutico. E claro que uma situação como essa, a eficácia, a eficiência,
do ponto terapêutico já vai ser analisada como pior. Mas para isso tem que ser prontuário eletrônico, gente, porque prontuário de papel para os americanos é praticamente não há como se fazer, porque para eles é inconcebível a possibilidade de eu pegar um colaborador e deixar ele por algumas horas contabilizando dados para eu poder me mensurar esses indicadores. Isso para eles é inadmissível, porque o custo de um colaborador é muito alto. Nos Estados Unidos é um pouco mais alto, porque lá eles pagam em dólar. Eu imagino que lá o custo ainda é mais alto. Além dos salários serem melhores, né, estamos falando de uma moeda forte. Naturalmente, aqui no Brasil, paga-se menos, bem menos do que lá. E aí, não sei se por conta disso, essa percepção de que, não, vamos botar fulaninho para fazer a coleta de dados. Nos Estados Unidos isso não existe. A gente está falando de empresas que investem em tecnologia. Então, tem que ter um prontuário eletrônico com as informações lá. Se as informações não estão lá, eles nem pensam na possibilidade de coleta humana. Vamos, então, melhorar nosso prontuário eletrônico. E o uso significativo do Meaningful Use, que é aquele que a gente já conversou também, né? Ou seja, trabalhar a base de dados, né, com o uso significativo. E aí ele vem, né, trazendo como uma importância muito grande a gestão da performance, como uma das soluções para nos ajudar, né, no processo da gestão de riscos, porque eles vão... Primeiro, como é que eu vou falar de risco se eu nem entendo a minha própria realidade? Se eu nem conheço a minha realidade? Se eu nem entendo como as coisas acontecem aqui dentro? Para o americano é difícil você conceber um pensamento de uma cultura de riscos, sendo que você não sabe nem o que acontece, como as coisas se dão e como avaliar esses protocolos. Eu estou aumentando o risco, estou diminuindo o risco. Como é que eu faço a tratativa das estatísticas sem uma gestão de indicadores? Então, os indicadores, como eu falei, eu achei interessante que parecia até que a Roberta, a doutora Roberta, estava meio que falando, vou escrever esse livro que eles vão precisar depois do livro de Performance Management. Né? Então, ou seja, a Performance Management entrou, ela fala, ela cita, achei interessante que, sem querer, a gente já acertou na escolha do próximo livro, porque bateu certinho com a sequência que a gente escolheu. Né? E aí, claro, nessa performance, na gestão de desempenho, a gente vai conseguir melhorar os esforços na busca por melhorias na empresa. Porque gestão de risco, gente, não é apenas ficar monitorando o risco, mas é estar constantemente em alerta, buscando novas formas de se minimizar risco. É o tempo inteiro a gente trabalhando o nosso pensamento, nossa forma de agir dentro da empresa com o menor risco possível. Eu vou tentar trazer um paralelo para vocês entenderem. Funciona mais ou menos assim. Imagine que minha obrigação seja a de limpar todos os dias os banheiros. Eu sou da área da higienização. Tá? Fazer essa tarefa é tão importante quanto estar monitorando os riscos. Então, não é uma coisa que eu vou parar para fazer risco. Não. Faz parte do seu labor, faz parte da sua tarefa. Você precisa estar também fazendo monitoramento de riscos o tempo inteiro. Tá? Então, nesse quesito, eles têm uma cultura de risco muito forte. E aí vai trazer, né, esse processo da responsabilidade, da cultura da responsabilidade, onde cada um tem que estar conectado com a sua tarefa e cada um tem que prover
a análise e a percepção de risco sempre voltada para a sua tarefa. E aí ele traz umas lições de um pós-mortem, né, para nos ajudar. Então, um caso de um evento adverso, onde você gerou um óbito, né, um óbito um óbito de um paciente, no Brasil ele é bastante assim, é porque existe, é porque talvez você não saiba, não sei se todos vocês sabem, mas num hospital é obrigatório ter uma comissão de óbito. Todo óbito que ocorre em um hospital, ele é analisado por uma comissão que é composta por médicos e que eles vão avaliar as causas, né, da morte desses pacientes. Infelizmente, eu não sei que talvez a percepção minha seja um pouco limitada, porque eu vou falar do cenário daqui nosso na Bahia, que é a região onde a gente está e é onde eu atuo. Não vou poder falar sobre questões no Sul e no Sudeste, porque eu não tenho muitos exemplos de lá. Entretanto, aqui no Nordeste, isso não é muito bem, não é tratado de uma forma como a gestão dos riscos gostaria, como os americanos pautam esse assunto. Faz-se uma análise muito mais para cumprir a legislação aqui do Brasil, né, para poder emitir o certificado de óbito e você poder liberar o corpo e tudo mais, não sem uma preocupação em realmente identificar falhas. Porque existe no Brasil algo que eu acho que é muito prejudicial a essas lições que a doutora Roberta traz, que está justamente conectado com um paternalismo, podemos dizer assim, entre os médicos. Os médicos, quando você conversa com eles e quando eles vão falar, quando o assunto é julgar o modo, né, da assistência dada por um outro profissional, aqui no Brasil existe muito, a gente pisa muito em ovos. Eles não gostam, eu falo porque eu já tentei várias vezes implantar, é uma das comissões mais difíceis, se não for a mais difícil de se implantar, é a comissão de óbito. Eu lembro que da última vez que eu tentei, falei, nossa, mas foi um estresse absurdo, porque os médicos não queriam participar, havia os óbitos, ninguém analisava, simplesmente fazia o laudo e para emissão da certidão de óbito, mas nada de analisar causas. E eu sei que muitas vezes ali havia uma falha humana, sim, mas isso não era posto como uma possibilidade de aprendizagem, e sim como algo como se eu estivesse julgando meu outro colega e isso sendo levado como uma afronta, como se eu estivesse quebrando uma ética profissional. Quem sou eu, mesmo sendo um médico, para avaliar um outro médico? É como se essas fronteiras entre eles fossem tão bem estabelecidas que não há na cabeça deles uma forma como transpor essas barreiras. É como se fosse algo invasivo. Eu não posso julgar a conduta médica de outro profissional. Mas você é médico, quem vai julgar? Né? Então, esse é o debate aqui no Brasil. Lá fora isso é muito mais tranquilo. Lá fora isso é visto de uma forma muito profissional, pelo menos é o que eu consegui perceber na leitura do livro, que há um entendimento de que uma situação de óbito, por exemplo, em um hospital, ele vai gerar para todos, inclusive para o próprio médico que teve aquele óbito nas mãos, a possibilidade de aprendizado. Então, é outra cultura, gente, é outra cultura. Então, para eles lá, as sessões pós-mortem,
o que seria para nós uma comissão de óbito é extremamente interessante para que sirva de lição para os próximos, né? E isso gere um fluxo constante de educação continuada, né? Então, é uma outra pegada, realmente é diferente. Então, aí ele fala dessa questão do pós-morte, a gente vai ver, por exemplo, numa análise de óbito, fragilidades nos processos, né? Então, quando você começa a entender as coisas que estão acontecendo ali, como aquilo gerou o óbito, como evoluiu, como o paciente deteriorou até chegar lá, né? E os riscos que estavam por trás, essas fragilidades, né? Tudo isso, eles são detectados e retroalimentado no sistema de gestão deles, né? Eles identificam problemas de falta de comunicação, eles podem identificar falhas no monitoramento do paciente, nas evoluções clínicas, né? Então, tudo isso é bacana. E para a gente chegando por fim, na mudança de cultura, na visão estratégica, ou seja, eles passaram por isso também, tá, gente? Não é uma coisa que também já começou tudo certinho lá. Existe uma visão de se trabalhar ainda uma análise de risco muito mais proativa, porque essa coisa de analisar o óbito já morreu, né? Então, ou seja, não há muito o que se fazer, apenas tirar as lições, mas como a análise de riscos lá é muito mais pensada como um processo de antecipação de situações. Como eu posso me antecipar a determinadas situações? Como eu posso enxergar possibilidades adversas antes delas mesmas acontecerem? Então, passa a ser uma abordagem muito mais proativa e não reativa, né, de apenas fazer uma retroalimentação dos riscos a partir de situações indesejadas. E ações isoladas para o sistema, né, integrado de ação, sabendo que não adianta a gente pensar ações isoladas, a gente precisa pensar ações integradas, e lá também eles entendem a necessidade de se fortalecer esse processo continuado. Então, isso acaba exigindo deles o envolvimento da alta liderança, o treinamento contínuo da equipe, né, e uma tecnologia de apoio à decisão, o que vai mostrar para a gente que, para eles, lá, a gestão de riscos é levada muito a sério. Não é uma questão apenas de uma acreditação, por exemplo, mas é um ponto tão caro para eles que eles levam isso como uma filosofia, um estilo de gerir as empresas na área de saúde, né? Então, esse talvez seja um grande aprendizado desse primeiro capítulo de que a gente está discutindo hoje. Conseguir transformar a gestão de riscos em algo tão natural nas pessoas, ao ponto de elas fazerem isso sem perceberem que elas precisam estar analisando esses riscos constantemente. Bom, para a gente concluir, então, as conclusões desse primeiro capítulo que eu achei bastante rico. Eu esperava, na verdade, quando eu comecei a ler, eu realmente esperava que ela fosse trazer a teoria dos riscos, mas não. Ela trouxe muito mais um overview do cenário, tentando posicionar o leitor no que é a situação da saúde. Eu achei muito interessante isso. Então, eles entendem que a gestão de risco, gente, tem que ser um ponto estratégico e institucionalizado, não? Ou seja, a cobrança vem de cima para baixo. E é para todos, não é só para alguns, não. Isso não é um tema específico dos líderes. Isso é um tema que tem que estar na ponta da língua de todos, da equipe de limpeza até ao corpo clínico. Todos têm que estar falando e pensando em riscos constantemente, mas não
no risco como um elemento que eu vou estar monitorando, mas que, na verdade, eu vou esperar eles acontecerem para eu ir calibrando meu FEME ou a ferramenta que a gente achar melhor. Mas não, a gente está constantemente buscando se antecipar a uma situação. Na hora que os fatos começarem a aparecer, na hora que os indicadores começarem a apontar um caminho que venha a realmente se concretizar, a gente se posicionar de uma maneira antecipada, evitando que aquela situação aconteça. Mas acontecendo, claro, não vamos nos furtar de trabalhar as devidas melhorias e os devidos aprendizados, tá? Então, também percebemos, né, com o debate de hoje, que precisa de muita tecnologia, a gente tem que ter um suporte do sistema principal do hospital ou da clínica, os programas onde você vai ter o controle da assistência, eles precisam ter características que nos colaborem para a identificação de indicadores, a cultura das pessoas, não seja uma cultura voltada para os riscos, para o pensamento em risco, o que pode dar errado, e está sempre se antecipando a isso, pessoas e processos que estejam alinhados a esse pensamento de risco. Tá? É um diferencial competitivo. A gente entende que nas organizações de saúde não é legal a gente ter possibilidades de uma gestão de risco fraca. Nos Estados Unidos, inclusive, isso é ponto onde pode levar, inclusive, a uma perda de mercado muito significativa. Aqui no Brasil, a gente ainda carece de um rigor nesse nível de exigência, mas que a gente esteja caminhando para esse lado, tá?